Salve, homem do Brasil, homem do mundo, movimento, seja homem. Minha filha errou, mas eu apoio. Uma frase muito simples, mas com consequências muito sérias. Infelizmente, a gente vê muito disso nas mulheres. Sabemos que as mulheres são coletivistas. Elas trabalham e elas agem como abelhas. Se uma é atingida, todas irão em cima. Então, se você é homem e você não entende como funciona a maior parte das mulheres, porque, óbvio, existem as exceções, mas a exceção apenas fortalece a regra. Na regra é assim, você mexe com uma, mexeu com todas, tá certo? Então, nós temos que entender o funcionamento feminino para que nós não caímos possivelmente em uma armadilha. E muito disso que eu vou falar nesse vídeo referente a conversas que eu converso com determinadas mães, né, principalmente mães, e elas relatam esse tipo de comportamento. Só que, vou lhes dar um exemplo. Minha filha está namorando, né? Ela tá com, percebam que as mães dizem assim, minha filha está com um namoradinho, sempre no diminutivo, sempre romantizando. Óbvio que durante uma parcela de tempo, principalmente nos dias de hoje, a tendência da menina e do menino se relacionarem cada vez mais cedo, isso aí fica até assim, a gente não tem nem como fazer essa vamos dizer assim, orientação. Óbvio que como pais nós vamos orientá-los, mas até que ponto esses meninos irão querer nossa orientação? Aí é que está o problema. Tem famílias, lógico, que são mais enérgicas e procuram, de certa forma, observar quem os filhos estão namorando e muitas vezes dão orientação. Mas será que o jovem de hoje ele está apto a absorver essas orientações? Será que no mundo deles, nas escolas, onde a socialização é plena, né? Nos clubes, nas praias, nos momentos de diversão, esse jovem com seus amigos, eles vão aderir a esses conhecimentos, a essas experiências que os pais trazem lá atrás? Hoje em dia, a gente sabe o que é certo e o que é errado. E o que dá errado, por que eu vou persistir? Mas muitas mães agem dessa forma. Se minha filha errar, eu apoio. Se sua filha erra, em que sentido ela vai errar? Vou lhes dar outro exemplo. Ela está namorando, aí começa uma vida sexual bem cedo. A maioria dos pais não entende que essa virgindade, e a própria adolescente também não entende, porque o estudo, o comportamento que muitas delas estão percorrendo não é o ideal. Elas não entendem o porquê elas devem se preservar, certo? E aí, no dia a dia, conhece amiguinhas e aí começa essas amiguinhas influenciá-las de alguma forma para que elas percam a virgindade. Aqui no Nordeste a gente diz perder o cabacinho, né? Mas tem outros termos também. A própria mídia, a própria internet, as mídias sociais, as redes sociais fomentam muito isso, né? Embute na cabeça das... E olha que hoje é muito mais cedo fazendo essa questão da erotização das nossas crianças através das danças do TikTok, certo?
erotizando cada vez mais, shortzinhos, roupinhas, calcinhas mais curtas, mostrando partes até mesmo da sua genitália, né, da sua pepeca, como eles falam. Então, obviamente, muito mais cedo elas serão erotizadas e, obviamente, a mãe que já está numa determinada idade, muitas dessas mães estão separadas, tá certo? Não tem um homem, até porque elas mesmas provocaram essa separação, né? Aí existem inúmeras variáveis, tá certo? Mas, o que é que acontece? Essa menina começa a dar para o namoradinho, só que a mãe não procura nem saber quem é o namoradinho, né? Muitas vezes, hoje com essas ferramentas de rede social, Instagram, é muito fácil você ir no perfil do camarada, entendeu? E o pior é que muitas vezes o camarada nem na casa da menina vai, tá lá só torando sua filha, tá certo? Só. Aí daqui a pouco a menina aparece lá grávida. Aí ela vai dizer o quê? Ah, foi sem querer, não era, foi uma gravidez que não teve uma programação. Teve sim uma programação. Porque se sua filha está tendo relações sexuais sem camisinha, você acha que ela não pode engravidar, não? Se sua filhinha está indo lá para o Pontal, né, de Maria Farinha, e lá de biquinizinho, ai, pega daqui, pega de lá com o namoradinho, será que algo não vai existir, ela não vai dar a pepequinha dela, não? E hoje em dia, as trocas de namorados é uma coisa muito fútil. Hoje, essa questão até mesmo dos relacionamentos são muito vagos, não tem muita percepção. Só que muitas delas, principalmente essas meninas, buscam hoje perfis o quê? Perfis de bandidos. As próprias músicas que elas dançam no TikTok favorecem essa busca da bandidagem, busca da emoção, do cara ruim, né? Da hibristofilia, como a gente chama na psicologia. Então, a mãe vê aquele problema e diz, não, eu apoio, você errou, minha filha, mas eu apoio. Só que é o seguinte, mamãe, a senhora vai apoiar sua filhinha, daqui a pouco não pune ela, ela começa a errar de novo. E daqui a pouco, muitas vezes, essa menina tem 20 anos, se ela chegar aos 20, porque muitas delas hoje, através dessa bagunça toda que está aí, né, começam a se degenerar, beber demais, ter muitas relações, e aí o que é que vai acontecer com essa menina? Muitas delas, o que eu estou vendo, observando aí, são encontradas mortas porque suas amiguinhas levam ela para alguma cilada, né? Como o pobre diz, cocó. Esse pobre inventa um monte de coisa. Então, quer dizer, ela errou, eu apoio, né? Ah, minha filha, mas eu errei também. Sim, mãe, mas se a senhora errou e a senhora, de certa forma, viu esse erro, por que a senhora vai deixar sua filha errar novamente? E seu filho, ou o seu filho errar novamente? Então, nós temos que cair na real e procurar, sim, de certa forma, ser mais abrasivos com nossos filhos, certo? Porque o meio está aí para justamente degenerá-los de todas as formas possíveis, tendo a música, na cultura no geral, tá certo? Então é importante a gente não criar expectativas de apoio aonde há um erro. O erro tem que ser punido, certo? Agora, depois que você encontra sua filha grávida, depois que você encontra sua filha de 15, 16, 17 anos aí, com um vírus da AIDS, né? Ou então sua filha cheia de doença venérea, porque está tendo relações com meio mundo de gente sem camisinha. Depois que você encontra sua filha com a cara toda inchada de pau, porque lá o malandro, o bandidão, pegou e meteu a cara, então cortou a cara dela, a senhora vai apoiar isso? Então, um aconselhamento que eu dou, hoje em dia nas redes sociais, principalmente no Instagram, se sua filha está namorando com um namoradinho, vá lá no Instagram dela, veja o namoradinho que é,
vá lá no perfil do namoradinho. O namoradinho nem bota a cara no Instagram, não tem nada dele ali, então alguma coisa é. Outra coisa, a família desse menino, o que é? Quem é a família desse menino? Em que situação esse rapaz está? Por que não aparece na sua casa, mamãe? Hein? Quem é esse namoradinho que ninguém vê? Certo? Então são esses tipos de observações, mamãe, que nós temos que fazer. Nós temos que procurar saber com quem nossos filhos, principalmente nos dias de hoje, estão. E sempre eu chamo a atenção das escolas públicas, porque escola pública hoje e nada é quase a mesma coisa, certo? Não tem educação. Muitas vezes o menino sai, eu estou em escola constante e vejo a mudança radical, principalmente nas meninas. Às vezes a menina é muito educada e quando chega lá na escola pública, aquele meio de gente, a menina fica péssima. Eu tenho um exemplo na minha família, certo? Tenho um exemplo na minha casa aqui, né? Hoje em dia, meu Deus do céu, eu tenho um filho, meu filho já tem 26 anos, minha filha tem 21, mas eu vejo que após eu ter colocado na escola pública, olha, virou bagunça, tá certo? Então, essa é a atenção que eu chamo das mães. Observe mais as redes sociais de seus filhos. Se vocês não sabem mexer na rede social, procure alguém que saiba, porque depois que tiver remediado, pai e mãe, remediado fica, remediado tá. E essa questão de mãe apoiar a filhinha, já disse para vocês no início do vídeo, mãe, mulher é coletivista, elas agem feito abelhas, elas se juntam para poder uma apoiar o erro da outra, uma se lamear no erro da outra, tá bom? E não é bem assim, tá certo? E você como pai, aí eu falo do pai, homem, você como pai, veja, seja enérgico, não caia nessa falácia de que é tudo moderno, não tem nada de moderno não. Os relacionamentos continuam os mesmos, a menina tem que se resguardar para uma pessoa melhor, ou então mesmo se é caso ela quer ser uma mulher carreirista, ela vai estudar, ela vai desenvolver as suas habilidades, porque o Estado oferta isso para a mulher, tá? Ao contrário do homem, o homem sempre é colocado em segundo ou terceiro ou quinto plano, tá certo? Mas a mulher não. A mulher, ela hoje se casou com o Estado. O Estado dá todo o fomento de equiparação para que ela tenha uma boa vida, mesmo errando. As leis estão aí para isso. A gente vê Bolsa Família, Auxílio Brasil, tudo tendo a mulher como prioridade, tá certo? A mulher e seus filhos, mas mais a mulher. O homem sempre resta para ele pagar essa miserável conta, tá bom? Então fica aqui mais uma vez o vídeo, como o próprio título diz, minha filha errou, mas eu apoio. Continue apoiando o erro da sua filha, que a senhora vai ver, mãe, aonde ela vai chegar. Então, dá um like, compartilhe o canal Momento Seja Homem e lembrando, conhecimento é a base de tudo, tá?